Hoje tu vai ficar por dentro, meu querido, do sistema endócrino e o mecanismo de ação dos hormônios, mano. Se você não anotar o que eu vou dizer nessa aula aqui agora, eu vou dar uma voadora em você tão grande e uma violonosada, meu amigo. Olha, anote, tira o print disso aqui logo, porque, meu irmão, só coloquei aqui pra você informação top, tá ligado? Top, porque Patrick aqui é da doideira, velho. E se você é da doideira também, já vai deixando o teu like aí maravilhoso e vamos aprender aqui um pouco não, velho. Quem disse que eu ensino um pouco? Vamos aprender aqui o que você tem que saber sobre o sistema endócrino. Qual é o grande mal dos estudantes? É começar a estudar sistema endócrino memorizando logo a função dos hormônios. Não sabe nem o que é um hormônio, aí quer memorizar a função do hormônio da glândula hipófise. Ah, é isso. Querido, você sabe o que é um hormônio? Sabe como é o mecanismo de ação de um hormônio? Então é impossível que você consiga assimilar na sua cabeça a função de um hormônio se você não sabe o que molesta um hormônio. Então eu vou estar explicando para vocês isso hoje, por isso que eu estou falando que vai ser, ó, show de bola. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que existe dois sistemas que, de fato, eles coordenam toda a atividade metabólica das nossas células, que no caso é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Patrick, sistema nervoso comanda a minha coordenação metabólica? Ai, difícil. Meu querido, tudo que você faz é a base do sistema nervoso. Só que não é só o sistema nervoso, é o que nós chamamos de sistema neuroendócrino. Porque o sistema nervoso, ele ajuda o sistema endócrino, tá? O sistema nervoso e o endócrino são irmãos. O coitado do sistema endócrino muitas vezes é colocado de lado, mas ele também é tão importante como o sistema nervoso, tá? Mano, e muito importante. Então esses dois sistemas aqui, eles trabalham para que a célula funcione corretamente e produza, de repente, proteínas que elas precisam produzir para poder desempenhar um determinado tipo de metabolismo. O sistema nervoso, ele faz esse comando através do que nós chamamos de neurotransmissores, que de repente eu posso gravar para vocês uma aula falando individualmente da função de cada um dos neurotransmissores. Já o sistema endócrino, ele faz essa comunicação e esse comando e essa coordenação do metabolismo via uma substância que significa excitar, porque de fato o papel dessa substância é excitar a célula a desempenhar uma função que recebe o nome de hormônio. Aí você de repente aprende assim, hormônios são mensageiros químicos. Sim, e são para quê? Para quem vai levar a mensagem? São mensageiros químicos porque os hormônios, eles têm vários tipos de hormônios, tá? Mas o padrão que a gente costuma chamar, falar ou melhor, são hormônios que caem na corrente sanguínea e vão até células-alvo para poder aquela célula-alvo ela acabar desencadeando um metabolismo específico a partir da ativação por meio deste hormônio, tá? Então os hormônios, que é uma das diferenças do sistema endócrino para o sistema exócrino, por exemplo, sistema endócrino, a secreção dele vai cair na corrente sanguínea e no caso são os hormônios. Agora, Patrick, qual é a função do hormônio? Olha só, cara, o hormônio, ele em si, a presença do hormônio é importante, como eu falei agora há pouco, para fazer com que aquela célula ela elabore aquele metabolismo específico. O que aquela célula vai fazer vai depender da mensagem que o hormônio levou comandando para que ela faça, tá? Aqui eu coloquei uma síntese de algumas coisas que os hormônios fazem. Modificações das reações enzimáticas, crescimento celular e tissular também, frequência cardíaca e um diabo de monte de coisa. Um monte de coisa. O que você imaginar, mano, é hormônio que está lá atuando, tá? Quando não é hormônio, se dá graças à ação de neurotransmissores. Então, os hormônios, eles têm geralmente mecanismos de ações diferentes. Porém, o que a célula vai fazer
geralmente é a mesma coisa para todos, é desencadear uma reação específica. Geralmente essa reação específica é a produção de uma substância, como por exemplo uma proteína, ok? Agora sim, existem 4 tipos de hormônios que você não encontra isso aqui em livro de ensino médio, tá? Mas existem 4 classes de hormônios, que são os hormônios que são peptídeos, esteroides, aminas e eicosanoides, beleza? Por que foi que eu resolvi colocar isso daqui? Porque o mecanismo de ação vai também depender da natureza do hormônio, tá? Então, por exemplo, peptídeos, esteroides e aminas, eles são ativadores, eles são mensageiros químicos que agem via receptores de superfície. Ou seja, esse receptor é uma proteína. Então, o hormônio ele chega nesse receptor e ele vai se ligar a esse receptor. Agora, é claro, algumas substâncias elas podem ser intrometidas, são as substâncias agonistas, por exemplo, que podem chegar lá e podem se ligar no receptor do hormônio, beleza? E isso daí vai acontecer uma outra coisa que depois eu explico. Mas o hormônio e o receptor específico, eles têm uma relação muito forte, tá? Então, para cada tipo de hormônio, vai existir os receptores específicos, tá? Então, esses hormônios aqui, eles agem via receptores de superfície, ou seja, que geralmente fica na membrana plasmática, tá? O eicosanoide, por exemplo, e hormônios da tireoide em si, eles são à base de receptores nucleares, ou seja, eles entram dentro da célula. Essa entrada dentro da célula também pode acontecer de várias formas. Ele, de fato, pode se ligar a algum receptor nuclear, mas pode, de repente, se ligar a uma enzima inativa que está no citossol. Pode, por exemplo, inclusive, estimular a produção de uma outra molécula mensageira CAMP dentro da célula para poder isso desencadear a ativação do comportamento específico da ação daquela célula via o hormônio. Então, preste bem atenção que entender esse mecanismo de ação é fundamental para tu poder entender a função dos hormônios, porque de repente eu vou falar de hipófise. Aí o hormônio saiu lá da hipófise e foi atuar, por exemplo, lá no ovário. Aí você não entendeu, foi fazer o que no ovário? E agora você entendeu, eles são mensageiros químicos que carregam, que na verdade eles não carregam a informação, porque a informação está no material genético da célula-alvo. Mas eles vão ativar aquela célula para poder ela produzir uma substância específica, tá? E aqui eu tenho as glândulas que são bem conhecidas já pela literatura da biologia. Hipófise, tireoide, paratireoide, pancreática, suprarrenal e gônadas. Alguns hormônios têm atividade trópica, que é uma atividade que a sua ação vai ser estimular outra glândula a produzir o hormônio dela, tá? Aí aqui eu tenho hipófise, que é uma glândulazinha bem pequenininha que fica na cabeça, tá? Que vai ter 2 regiões, a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise armazena os hormônios que advêm do hipotálamo. Eu tenho aqui o ADH, tá? O ADH é um hormônio fundamental para a reabsorção de água nos rins. Eu tenho a ocitocina, um hormônio que é muito importante aí, por exemplo, para a contração do útero no momento do parto. E olha só, note que todo e qualquer tipo de hormônio que é por siglas é hormônio de hipófise. Então, se você vê isso em prova, meu querido, marque logo. E, de fato, tem grande chance de ser adenohipófise, porque só tem o ADH, que é com sigla, que é da neurohipófise. Eu tenho aqui FSH e LH, vou falar da função dos dois juntos. São hormônios fundamentais para o amadurecimento do gameta feminino e masculino também, tá? O FSH é fundamental para o amadurecimento lá dos ovócitos primários, para se tornar ovócito secundário. O ovócito secundário, de repente, ser estimulado a se desenvolver mais ainda. Quem vai estar fazendo isso é o FSH. O LH é um hormônio que também está ligado à questão do ciclo menstrual feminino. É um hormônio ideal aí para poder acontecer o processo de ovulação. Caso queiram que eu grave para vocês uma aula sobre ciclo menstrual, comenta aí embaixo. GH, hormônio do crescimento. TSH, hormônio estimulante da tireoide, ou seja, para a tireoide poder fazer os seus hormôniozinhos, T3 e T4, esse hormônio aqui é importante.
ACTH, que é um nome até difícil de dizer, hormônio adrenocorticotrópico, sei lá, é isso mesmo. Esse hormônio aqui é fundamental para a produção de cortisol. Lá nas suprarrenais tem prolactina também, que é um hormônio estimulante aí, por exemplo, da produção de leite. Tem a tireoide, que tem o T3 e tem o T4. T3 e T4 aumentam a eficiência do consumo de oxigênio, então são hormônios que aumentam o metabolismo, tá? Eu tenho a calcitonina, que muitas vezes é esquecido, que tem um feedback negativo, por exemplo, com o paratormônio. A calcitonina é um hormônio que diminui a concentração de cálcio no sangue, já o paratormônio, que é feito pela paratireoide, que fica um pouco abaixo da tireoide, o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue. Isso tudo tem a ver também com a atividade óssea, tá? Outro hormônio fundamental aqui que também tem feedback é insulina e glucagon. Insulina, que é feita nas células beta, é um hormônio que é fundamental para diminuir a concentração de glicose, ou seja, é um hormônio que atua em situações de hiperglicemia, fazendo com que o corpo fique em hipoglicemia. Quando o corpo está em hipoglicemia, que é quando tem uma baixa concentração de glicose, glucagon ele é ativado. O glucagon é fundamental para aumentar a glicemia. E o que é que o glucagon vai fazer? O glucagon vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático para poder liberar glicose para o sangue, tá? Eu tenho aqui as suprarrenais, tem hormônio da medula e tem hormônio do córtex, tá? Eu destaquei aqui um de cada. A adrenalina, que é o hormônio do medo. Então, de repente, se você tá com medo aí, meu queridinho, o coração tá batendo muito rápido, aqueles dois caras vêm de moto na rua da tua casa e de repente tu ficou com tanto medo que tu conseguiu subir em cima do poste. Isso daí é adrenalina. E eu tenho a aldosterona, o hormônio fundamental para a reabsorção de sódio e secreção de potássio lá nos néfrons, nos rins. Muito importante, inclusive, para regular o pH do sangue, tá? E tenho também aqui as gônadas, que é o ovário e o testículo, características sexuais. Eu tenho a testosterona, que é um hormônio aí fundamental para a questão da produção de pelos no corpo do homem e toda a estrutura masculina, e tem hormônios que são ligados também à questão reprodutiva da mulher, além de características como a progesterona e o estrogênio, que preparam literalmente o útero da mulher para acontecer o processo de gravidez, tá? Aqui no caso, ambos têm outras funções, eu estou destacando aqui a principal, mas a função desses aqui é preparar o útero lá, auxiliando na produção do endométrio, uma camadazinha que vai ser formada no útero para poder possibilitar o processo de nidação ou implantação. De forma geral, essas são as funções dos hormônios. Eu tenho certeza que depois que você entendeu como os hormônios agem, vai ficar mais fácil de você entender agora a função individual de cada hormônio, beleza? Aqui nessa rede social que você está assistindo, seja no Instagram ou no YouTube, já está postado um mapa mental sobre a função específica de cada hormônio, tá? Que eu coloquei de uma formazinha mais detalhada, coloquei escrita, então confere lá que vai te ajudar com certeza. Para mais aulas assim, comente aqui embaixo que aula você quer que eu grave na maciota, na doideira. E mais uma vez, se você não deixou o like, deixa o like aí, que o like é muito importante para eu entender que você está gostando dessas videoaulas, beleza? Eu fico por aqui, eu sou Patrick Gomes, um abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu!